Fala galera, sou o Mauro. Tô fazendo esse vídeo aqui para vocês para mostrar o passo a passo de como que é feito a placa coletora do aquecedor solar de baixo custo. Tô fazendo esse vídeo exclusivamente para isso, porque eu tenho recebido muitos pedidos de gente com dúvida, como é que monta, qual material que utiliza. Então eu vou tentar detalhar o máximo possível aqui do passo a passo de como montar, qual material que você vai precisar. Qualquer dúvida pode postar nos comentários, mas eu vou tentar ser o mais detalhista possível. E peço que, se você gostar do vídeo, você clica aí no botão gostei, compartilha com seus amigos, porque essa é uma ideia que não é minha. Eu vi num site, desenvolvi ela, consegui fazer, deu certo. Vários amigos meus fizeram, também deu certo. E o objetivo disso é, começando, o princípio básico de economia de energia, para usar essa energia solar para esquentar a água. Você pode usar no banho, você pode usar na torneira da cozinha, na torneira do banheiro, você pode usar onde você quiser, com energia solar e com materiais de baixo custo. Esse é um aquecedor solar que, diferente daqueles aquecedores que você vê no mercado, você utiliza materiais de baixíssimo custo. Um desses materiais é a placa de PVC. Placa de PVC modular, essa placa aqui. Ela tem 1,25 m de comprimento por 62 centímetros de largura. Essa placa aqui, ela é de PVC, de plástico. Ela é utilizada em forros de PVC. Vocês podem ver que ela tem vários furinhos aqui, ó. São por esses furinhos, cada um desses furinhos, que a água vai entrar por aqui por dentro. Ela vai estar voltada, essa parte vai estar virada para o sol, pintada de preto, que o preto absorve calor, e você vai pintar. Aqui em cima você vai colocar um cano de PVC. O cano de PVC é um cano marrom, igual esse aqui, ó, para água fria mesmo. Você pega um cano de PVC, nesse cano de PVC que você comprou, você vai abrir um rasgo no meio dele aqui. Esse rasgo ele tem que ser da espessura da placa, da grossura da placa e do tamanho dela. Eu já fiz o que eu desenho para demonstrar para vocês, de mais ou menos como que é o rasgo que você tem que abrir. Você vai pegar uma régua, traçar, medir a distância, você deixa uns 10 centímetros para cá, 10 centímetros para cá e corta. Você pode fazer o corte da seguinte maneira: você pode usar furadeira e fazendo vários furinhos, vai demorar uma eternidade, mas você pode usar uma furadeira. Você pode usar a furadeira aqui, introduzir uma cegueta e ir serrando aos pouquinhos. Ou você pode usar uma serra Makita, a serra de corte que o pessoal usa para cortar azulejo. Se você usar a serra também dá, o corte fica até mais perfeito, mais reto. Então você vai, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o rasgo nesse cano, comprar a placa, óbvio, né? Você vai abrir o rasgo nesse cano e vai encaixar o cano por cima da placa. Eu vou dar um pause agora no vídeo, que eu vou cortar o tubo aqui para encaixar ele na placa e mostrar para vocês como é que vai ficar esse encaixe. Depois eu vou mostrar o processo de colagem, qual que é o material que você vai usar para colar. Tudo passo a passo, bem explicado, para ninguém ficar com dúvida, beleza? Você vai precisar de 2 canos desse. O tamanho que eu cortei aqui, ó, 80 centímetros. É os 62 centímetros da placa. E sobrou 9 centímetros aqui de cada lado. Esses 9 centímetros vai ser para você fixar uma placa na outra. Caso você queira ampliar, colocar outra placa aqui, você vai colocar Depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Uma abraçadeira aqui com um pedaço de mangueira, ou até mesmo aquela luva de união para tubo de PVC de 32 milímetros. Esse cano aqui ele é de 32.
Dependendo do tamanho da sua caixa d'água, da quantidade de água que você quer aquecer, eu recomendo usar um cano de 40 milímetros. Eu recomendo usar um cano de 40, porque quanto maior for a espessura desse cano, maior vai ser a quantidade de água que vai circular dentro dele. Vai ser mais fácil a circulação de água. Se for uma caixa de 500 litros, por exemplo, eu recomendo usar um cano de 40. Se tiver muito caro, se você quiser economizar, você pode fazer com de 32 que dá beleza. Cano de 25, nem pensar. Você vai perder seu tempo, vai perder seu dinheiro, vai perder material. Cano de 25 não adianta, a água não circula legal, você não vai conseguir esquentar a água da sua caixa d'água. Então vou lá dar o corte no cano, já volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou, beleza? Fala galera, o corte está feito, vocês podem ver aqui, ó. Ficou mais ou menos certo, mas não tem problema não. Aí você vai pegar e vai encaixar ele na placa aqui, ó. Desta maneira. Encaixou. Só que lá dentro, pessoal, vocês vão ver que encostou no fundo. Isso não pode acontecer. Muita gente erra nisso aqui, ó. Encosta a placa lá no fundo do tubo de 32, aí a água não vai circular. Então, para você resolver esse problema, o que você tem que fazer? Você vai ter que levantar a placa e encaixar dentro do tubo de 32. Você vai ter que encaixar a placa dentro do tubo de 32 com um tubo de 20 lá dentro, ou então um cabo de vassoura, para a placa não encostar no fundo. Aí que saiu aqui. Tubos encaixados, botei um tubinho de 20. Não sei se está dando para ver por causa da luz. Eu botei um tubinho de 20 para a placa não encostar no fundo. Agora nós vamos, próximo passo, processo de colagem, parte mais importante na hora de você montar o aquecedor solar. Antes de colar, gente, é bom dar uma lixada nessa parte aqui, ó, com uma lixa mais ou menos grossa, uma lixa 80, para tirar as rebarbas que ficou do corte, tanto a placa quanto o cano, tirar as rebarbas e facilitar a colagem também depois, né? Nós vamos agora para a parte da colagem, que é a parte mais complexa na hora de montar, que muita gente tem problema. Monta, vaza, eu mesmo já quebrei muito cabeça com isso, mas é quebrando a cabeça que se aprende. Então vamos próximas etapas. Agora, gente, a gente vai começar o processo de colagem das placas. Eu vou tentar explicar para vocês. A primeira alteração que eu fiz aqui foi no espaçamento entre o cano e a placa de PVC. Eu cortei o cano de 20 milímetros ao meio, mais ou menos, para que a placa ela fique mais ou menos no meio do cano de 32, porque ela não pode ficar nem muito próxima do corte e nem colada no fundo do cano de 32. Então eu usei esse caninho de 20, que depois eu vou tirar ele, óbvio, é só para medir o espaçamento mesmo, para ficar numa distância bacana. A parte da frente é importante que você lixe ela na hora que você for fixar a resina. Se tiver lixado, vai ser bem melhor para a resina colar. Depois que você lixar, você vai ter que lavar para tirar os resíduos, e aí sim você vai começar a fazer o processo de colagem. Você pode lixar com uma lixa grossa, uma lixa 80 mais ou menos. Você vai lixar todos os lados, depois de colocar os espaçadores dentro do cano. E a mesma coisa você vai fazer embaixo. E sempre quando você corta, fica esses pequenos buracos que não tem jeito de você cortar perfeitamente. Aqui na parte da frente ficou até bem rente, mas sempre no canto dá uns buracos maiores. E é para isso que vai servir a nossa massa plástica.
Massa plástica, você vai passar uma fina camada de massa plástica em volta de todo o coletor, juntamente com o cano de 32, para tampar esses buraquinhos que ficam nos cantos e às vezes até mesmo no meio. E vai impedir da resina escorrer para dentro do cano, porque a resina ela é líquida, ela escorre. Se começar a escorrer, já é a sua resina, você vai perder toda a sua resina. Então você vai tampar esses buraquinhos passando uma fina camada de massa plástica aqui, para posteriormente fazer a aplicação da mistura de resina isofitálica com o cobalto e com o catalisador da resina. Essa aqui é a resina isofitálica, ela é vendida em 1 litro mais ou menos, o preço em torno de 20 a 25 reais. Você pode comprar em casa de resina ou então pela internet. Ela rende, dá para você colar até mais ou menos 5 placas com 1 litro de resina, então ela rende bem, ela é barata. Você também vai precisar de catalisador, que serve para fazer com que a resina endureça, sem isso não funciona. E além do catalisador, você vai precisar de um outro líquido chamado cobalto, que é esse líquido roxo que eu estou mostrando para vocês. Você vai misturar o cobalto na resina e depois que você vai colocar o catalisador. Cobalto, resina e catalisador. Além disso, você também vai precisar, obviamente, de uma fita crepe. Já eu explico para que essa fita crepe. Ela vai servir para você colar no cano para não escorrer a resina. E além da fita crepe, você vai precisar da massa plástica, que vai servir para você colocar na base entre o cano e a placa para a resina não escorrer. Você vai aplicar ele agora. Eu vou mostrar para vocês como é feita a aplicação da massa plástica. Eu já misturei a massa plástica com o catalisador de massa plástica. Coloquei em pequena quantidade num pedaço de sacola. E vou começar a fazer a aplicação. Muita gente tem dúvida nas colas alternativas que podem usar. Eu uso sempre resina para colar minhas placas, mas existe uma outra cola que chama Plexus 310. Aproveitando a oportunidade, eu não sei se o áudio está ficando legal, pode ser que esteja dando um pouco de ruído, que eu estou narrando a gravação, porque o áudio original não ficou bom. Então você pode utilizar essa cola que chama Plexus 310. Ela é uma cola bicomponente. Você tem que misturar 2 partes de 2 produtos químicos diferentes. Ela é uma cola excelente para fazer esse tipo de projeto. É a melhor cola que existe. Ela solda bem tanto na placa quanto no cano e não vaza. O problema da cola Plexus 310 é que ela é muito difícil de achar, e quando você acha ela é muito cara. Fui fazer uma pesquisa recentemente, essa cola está custando 250 gramas dela, está custando em torno de 100 reais. Então, para mim não compensa comprar essa cola. Se você for fazer mais placas, quiser uma qualidade melhor na colagem, eu recomendo que você utilize a Plexus 310. Agora, se você for fazer para sua casa mesmo assim, não for vender placa nem nada, eu recomendo a resina isofitálica. Não tentem colar com silicone, não tentem colar com durepox, não tentem colar com vedacalha. E eu também não recomendo colar com aquela cola comum de PVC para água fria. Todas essas colas eu já utilizei fazendo teste. Todas essas colas não deram certo, tudo vazou. Inicialmente deu certo enquanto a placa estava fria. O problema é que quando ela esquenta,
ela começa a expandir e vaza tudo. Então minha recomendação é ou Plexus 310 ou resina isoftálica. Tem uma outra também que dizem que é muito boa, que é a chamada de Araldite. Eu nunca usei Araldite, mas dizem que cola bem também. Só que o Araldite também, o preço dele é um pouco puxado, ele é um pouco caro. Então o pessoal costuma me perguntar aí nos comentários dos meus vídeos a cola que usa. São essas três colas, Araldite, Plexus 310 e resina isoftálica, que eu já testei. Já colei 4 placas com resina isoftálica em 2010 mais ou menos. Só a resina isoftálica, nem cheguei a utilizar massa plástica, igual eu estou mostrando para vocês aqui agora. Nunca vazou, nunca deu problema, só com a resina isoftálica. Então eu confio nesse produto e recomendo para quem for fazer o projeto aí. Aí você vai aplicando a massa plástica, tampando todos os buraquinhos que você vê. Por cima da massa plástica, depois que vai vir a resina, e é ela que vai impedir que se vaze a água, porque só a massa plástica, se você quiser usar só a massa plástica, não vai segurar. Então você vai usar a massa plástica para posteriormente colocar a resina. Antes de colocar a resina, eu vou mostrar para vocês vão ter que fazer uma forma com a fita crepe, apenas para evitar da resina escorrer e sujar o seu chão. Porque se ela cair no seu chão e secar, você só vai tirar com a talhadeira. Porque ela endurece, depois que ela endurece, é só na base da marreta e da talhadeira para ela quebrar. Porque ela fica muito dura. Então você vai passando, bem, tampando todos os buracos, aproveitando bastante a massa plástica. Feito isso, agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Não ficou nenhum espaço aberto, nenhum buraco entre a placa e o cano. A placa ela já está pronta para a aplicação da resina, mas antes você vai pegar a fita crepe e fazer a forma. Vou explicar agora a proporção da resina que vocês vão utilizar. Vocês vão pegar um copo, pode ser um copo de vidro, um copo de plástico, uma vasilha de sorvete velha que você não usa mais. E você vai fazer o seguinte, você vai medir mais ou menos 100 ml de resina. Antes de explicar a proporção, eu vou explicar aqui, ó, essa aqui é a forma que eu fiz. Isso é só para vocês terem uma ideia de como que é a forma, para a resina não escorrer para o seu chão. E dentro dessa forma você vai jogar a resina e ir aplicando ela com um pincel, para a resina não escorrer. Ok, essa é a forma que eu fiz com fita crepe. Não encha essa forma de resina, porque você só vai gastar 1 litro para encher só uma parte. Então você tem que aplicar aos poucos a resina. Agora sim eu vou explicar para vocês a proporção que vocês têm que utilizar para jogar a resina dentro dessa forma. Você vai pegar 100 ml de resina, colocar dentro de um copo. Eu vou mostrar agora esse copo plástico aqui que eu utilizei. Você vai botar mais ou menos 100 ml de resina, 40 gotas de catalisador, que serve para endurecer resina, e 3 gotas de cobalto. Não pode colocar muito cobalto, pessoal. Se você colocar muito cobalto, a resina ela vai secar muito rápido e ela pode até trincar de tão rápido que ela vai secar. Então é 3 gotinhas no máximo para 100 ml. Não coloca mais.
Você vai misturar tudo isso bem rápido para ficar bem misturado. E depois você vai jogar ali dentro da forminha uma pequena quantidade e vai ir aplicando. Um abraço, daqui a pouco eu mostro como é que ficou a colagem para vocês. Pessoal, mostrando para vocês, depois que a resina seca, ela fica mais ou menos assim, ó. Igual uma pedra. Um plástico. Ele solda no cano e na placa depois que a resina seca. Só que isso demora algumas horas. Então, por isso que colar com resina é mais chato, porque ela é líquida. Aí você faz aquela forminha aqui com papel, ó, desse jeito aqui. Faz com papel até aqui, coloca outro papel até aqui, outro papel até aqui. Os cantos deixa para fazer depois. Você cola primeiro um lado, o lado de cima e o lado de baixo. Aqui também já está quase seco. A forma de papel como é que fica, ó. E você joga a resina líquida misturada aqui dentro. Depois que ela secar, vai virar tipo um plástico. Entenderam? Depois que tiver tudo seco, nós vamos fazer um teste de vazamento lá em cima do telhado mesmo. Vamos ver se vai vazar alguma coisa. Resina isoftálica que eu estou usando e massa plástica. Aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó. Ela é bem dura, ó. Não mexe. Essa pontinha aqui, ó. Isso aqui só quebra com martelo. Bem duro mesmo. Aí depois você tem que fazer o mesmo processo colando o lado da frente. Aqui, ó. Aqui é a colagem do lado da frente, ó. E olha lá dentro pra vocês verem. Não sei se tá dando pra enxergar lá do outro lado. Aqui vai ficar melhor. Olha lá, ó. Eu não enfiei a placa toda, ó. Dá pra ver lá o fundo lá, ó. Tá vendo? Não enfiei a placa toda. Ficou mais ou menos no meio do cano de 32. Isso é muito importante, tá, gente? Na hora que for colar as placas aí, ó, não enfiar a placa toda no fundo do cano. Então, pessoal, essa parte do vídeo aqui é justamente para mostrar como fica a colagem das placas após a aplicação da massa plástica e da resina. Vocês viram que eu passei por baixo da resina uma fina camada de massa plástica justamente para não deixar a resina escorrer para dentro da placa. A resina já secou, ela ficou bem rígida, ela não... Você pode bater nela que ela não vai quebrar, pode bater até com uma marreta que ela não quebra, bem rígida mesmo. E esse é o teste de vazamento, a placa ela já está cheia de água. Meu reservatório está mais ou menos 2,5 metros acima das placas e testei todos os cantos e não teve nenhum vazamento, como vocês podem ver. Fiz o teste em todos os cantos das placas, tanto em cima quanto embaixo, não teve vazamento. Depois que você fizer esse teste, não deu vazamento, você vai passar por cima da resina o resto da massa plástica que sobrou, justamente para evitar que o sol bata em cima da resina e ela resseque, porque se ela ressecar, vai dar umas pequenas trincas em cima dela e isso pode fazer que depois de anos o seu aquecedor comece a vazar. O meu próximo vídeo vai ser mostrando o acabamento final, já com as placas. Bom, pessoal, as placas aí devidamente coladas e pintadas com o preto fosco. Tá aí para vocês verem o acabamento, como é que ficou depois da colagem com a resina e com a massa plástica. Não teve nenhum tipo de vazamento. Para unir as placas eu utilizei essa mangueira flexível. Ela é melhor do que a luva de união de PVC, porque caso você precise de dar uma manutenção no seu aquecedor,
Só você desparafusar aqui essa abraçadeira, tirar a placa, fazer a manutenção e depois encaixar a placa de novo. Não precisa de ficar serrando nem nada, é só desparafusar e encaixar de novo com a mangueira flexível, por isso que eu acho ela melhor. Um acabamento aí da segunda placa. São duas placas que foram feitas, não teve nenhum tipo de vazamento. No total agora eu estou em cima do meu telhado, tem 6 placas de ASBC, sendo que 2 tem 1,25 m de comprimento e aquelas 4 ali eu tive que serrar no comprimento delas, elas têm mais ou menos 90 centímetros de comprimento. Tive que serrar porque eu tive que fazer uns testes de colagem que não deram certo. Eu testei outros produtos, mas não deu certo. Então tem mais ou menos aí o equivalente a 5 placas de aquecedor solar para esquentar 500 litros, mais ou menos no meio-dia. A temperatura chega até uns 46, 47 graus com essas 5 placas. E peço que, se você gostou do vídeo aí da montagem do aquecedor solar de baixo custo, você clica aí no botão gostei e compartilha essa ideia, tá bom? Qualquer dúvida é só postar aí nos comentários. Um abraço aí, galera.